Olá, gente, boa noite. Boa noite. Ó, a gente está começando a semana e a gente já começa com energia, né? Com energia boa. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à comunidade espírita Ramatiz, começando mais uma nova semana de conversas fraternas, né? Um pouco alimentando o nosso espírito mais uma vez, né? Para que a gente possa se fortalecer durante essa semana. Tem alguém vindo à comunidade pela primeira vez aqui hoje? Bem-vinda, bem-vinda à comunidade. E os demais também, muito bem-vindos, né? Que bom que vocês retornaram para a gente conversar um pouquinho e aprender juntos, né? Sempre o movimento é de aprendizado coletivo. A gente está no aprendizado coletivo, né? Então, essa nossa conversa, hoje a gente vai falar um pouquinho a partir do livro Vinhas de Luz, que é uma psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, e a nossa reflexão vai ser do capítulo 94, que se chama Escritura Individual. A gente vai descobrir um pouquinho o que é essa escritura, né, durante essa nossa conversa. Antes da nossa vibração inicial, já reforçando um pouquinho para vocês essa ideia, né, de que a gente precisa, né, cada vez mais aprofundar, estudar. Então, o Vinhas de Luz ele faz parte da coleção Fonte Viva, que é uma coleção, como eu já disse, né, psicografada por Chico, né, por Emmanuel, editada por Emmanuel, e começa lá com Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, aí vem o Vinhas de Luz, o Ceifa de Luz e o Fonte Viva. Então, desde 1948, eu quis colocar aquela data ali, 1948, né, com essas psicografias, Emmanuel e Chico vêm nos ajudando a refletir um pouquinho mais sobre o Evangelho. Vocês vão ver que essa coleção toda, ela parte de um trecho evangélico, um trecho que está lá no Evangelho, e aí vem a lição que é para aquela década, para a década de 1948, mas que é para a gente hoje. Então, Vinhas de Luz é da década de 1951, mas todos os ensinamentos, justamente porque o livro a coleção chama Fonte Viva, porque justamente é uma inspiração, é uma força para que a gente siga no nosso dia a dia. Então, também fica o convite para que a gente possa, para que vocês, para que eu também, né, possa continuar fazendo esse movimento, esse aprendizado dentro da doutrina, tá bom? E eu queria saber de vocês, eu acho que sempre é bom a gente saber como que vocês estão chegando aqui hoje, né? De que forma que a gente chega agora para a comunidade. Então é muito importante a gente estar presente, né? Eu gosto muito dessa máxima, né? Então, cada um está saindo de um lugar, já voltamos os trabalhos, né? Muitas das vezes nosso trabalho já retornou, ou tem gente ainda de férias. Eu queria que a gente se observasse. A gente está chegando agora na comunidade, numa perspectiva ou numa sensação de ondas mais turbulentas, numa sensação de tranquilidade, numa sensação de que eu não estou com muito foco, ou numa sensação de que tem coisa vindo aí, tem tempestade à vista. Não tem certo e não tem errado. Só tem a nossa sensação e só tem o nosso sentimento que a gente precisa acolher. Então, eu queria que a gente iniciasse a nossa meditação inicial, né? Pensando um pouquinho como que eu chego, como fazendo esse check-in, né? Fazendo essa entrada aqui na comunidade e acolhendo esse sentimento. Então, Mestre Jesus, agora a gente traz para o nosso coração o nosso sentimento verdadeiro, a nossa sensação, e acolhe com muita amorosidade, porque nós estamos na sua casa de oração, para que a gente possa se fortalecer e seguir para mais uma semana. Agradecemos a Mestre Ramatiz e toda a pleiade espiritual que fortalece a nossa casa e pela oportunidade
do aprendizado e principalmente para que a gente possa colocar em prática esses aprendizados. Gratidão, Pai amado, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Então, meus irmãos, acolhendo um pouquinho, a nossa, o que a gente sente, que eu acho que é sempre importante, a gente saber um pouquinho como que nós estamos, para que a gente possa também acolher isso, E quando a gente vai falar da escritura individual, eu fiquei pensando assim, o que Emmanuel, o que ele pensou, o que ele queria, já com esse título, escritura individual, o que ele queria nos ensinar? E aí, ele já começa, antes dele começar, eu sempre gosto de fazer uma provocação, para vocês, para mim também, E aí eu queria que nós pensássemos juntos, diante do que Emmanuel nos ensina e diante da nossa realidade, de que forma a gente está escrevendo e vivendo a nossa história nessa existência. Como que eu, Valciano, no meu dia a dia, nas minhas experiências, eu escrevo e vivo a minha história, tendo a consciência de que fui eu que escolhi esse percurso. Todos os movimentos que a minha vida tem, foi uma escolha, Então a gente que está no Espiritismo, a gente sabe muito bem disso. Lá atrás, a gente vai preenchendo assim, olha, quero aprender isso. Então, vai aparecer alguém, vai aparecer uma situação que vai me mobilizar para esse aprendizado. Então, de que forma que eu estou escrevendo, mais do que escrever, de que forma que eu estou vivendo a minha história nessa existência? Porque é nessa que a gente está, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. E aqui na Terra, gente? Ainda não somos seres da angelitude, a gente ainda está na caminhada, então a gente ainda precisa aprender muita coisa. Então, como que é esse movimento? E eu queria que a gente pensasse um pouquinho, sobre isso durante essa nossa conversa, esses 40 minutos, 45 que a gente vai estar aqui conversando. E aí, como eu disse para vocês, dentro da coleção Fonte Viva, Emmanuel sempre parte de um trecho do Evangelho. E para essa lição, ele começa assim, olha, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Esse trecho que está lá em Mateus, no capítulo 26, esse é o versículo 56, é o trecho da prisão do Mestre Jesus. Então, o Mestre Jesus está sendo preso, o último dia, antes da crucificação, ele está sendo preso para ser levado, para o seu julgamento. E aí, o que reforça para a gente tudo isso aconteceu para que as escrituras se cumprissem. O Mestre Jesus, ele já vem avisando para os discípulos, já vem, olha, em doses homeopáticas, ele já vem falando, olha, vem aí, vai vir, está chegando, Está chegando, vai ser uma coisa muito forte e vocês têm que, ter fé, ter resiliência. Então ele está meio que, ele vai dando uns recadinhos, vai dando uns spoilers do que vai acontecer. E nesse dia, nesse momento ele é preso, Acontece todo o movimento que a gente já sabe, Judas trai, Os soldados prendem Jesus. E nesse momento, acontece uma coisa que os discípulos, por mais que Jesus vem dando spoiler do que vai acontecer, vai falando o que vai acontecer, os discípulos, eles ficam com medo. Eles falam, não, é bobeira, não vai acontecer nada disso não. Jesus não vai ser crucificado não, besteira. E quando realmente acontece, quando isso acontece, muitos deles, ou todos os discípulos, naquele momento, acabam fugindo. Por medo, Por medo daquela situação, do que poderia, mobilizar também aquela situação.
E é uma atitude, muitas das vezes, que a gente faz, né, nas situações que a gente tem difíceis, complexas. Mas Jesus fala uma coisa, ou né, o Evangelho nos aponta uma coisa, que a gente precisa estar atento. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Isso já estava escrito. Esse movimento que Jesus vai fazer já era um movimento acordado. Os profetas já haviam avisado lá atrás que isso ia acontecer. Então, para Jesus, ele acolhe isso como um movimento natural, né? A gente sabe que Jesus, na sua forma humana, ele reforça isso para a gente, né? Tenham fé nas adversidades, sejam resilientes. Então, nesse momento, né, Emmanuel recorta esse trecho para reforçar um pouquinho para a gente de que, a princípio, tudo já está escrito. Se para Jesus, se para o Mestre Jesus já estava escrito, né, todo o seu processo, né, e ele poderia modificar, ele, um espírito de alta magnitude, né, ele poderia, eu não aceito essa vontade não, pai, deixa eu fazer diferente esse negócio aqui. Mas a fala dele é, sim, eu aceito, eu sei que é isso que tem que acontecer. E aí, se para Jesus já estava escrito, imagina para nós, né? Que somos os seus discípulos, que seguimos, né? Estamos aqui na Terra, né? Nesse planeta de provas, né? De expiações. E eu fiquei pensando na palavra escritura. Escritura em duas perspectivas que eu quero mostrar para vocês e que tem a ver com o que Emmanuel vai seguir falando para a gente. Uma primeira, que escritura é um documento que formaliza um negócio jurídico. Eu não sou da área, né, do direito, mas da compra, que é como a compra e venda de um imóvel, uma união estável, divórcio, doação. Então, escritura é um documento formal que precisa conter informações relevantes sobre o negócio, né, o bem, os termos e condições do acordo. Olha, os termos são esses. Papapá, papapá, papapá. E quais as condições? As obrigações legais e as cláusulas adicionais. Então eu pensando lá, quando eu estava refletindo sobre esse texto, que Emmanuel também está falando sobre essa escritura aqui. Porque quando a gente vem aqui para a Terra, né, quando a gente escolhe, e a gente não escolhe, né? A gente luta para vir. A gente luta, a gente pede, a gente implora para ter mais uma oportunidade de crescimento. Então, justamente porque a gente vai colocar lá as coisas, olha, eu quero passar por isso, eu quero vivenciar isso. Nossa, fui muito arrogante, quero ver, né, mais humilde, numa situação, né, de pobreza. E a gente vai fazendo essas escolhas. Quero vivenciar uma pandemia, ó, no meio do processo quero passar por uma pandemia também, vivenciar isso. Porque são os termos e condições que a gente se coloca para o nosso crescimento, para que a gente possa dar um passinho que seja pequenininho na nossa evolução espiritual. Então, a escritura tem esse movimento formal, e a escritura também é a escrita, né? É a técnica, é o método. A escrita de tal Guimarães, a escrita de Guimarães Rosa. Então, a escritura também tem a ver com isso, né? Com o meu posicionamento individual é único, é meu. A escrita do Valciano, ela é diferente da escrita do João, da Luísa, do Paulo. Então, cada um tem as suas particularidades. E também tem a ver com o que a gente está conversando, que a gente vai conversar hoje. Porque quando Emmanuel inicia falando da escritura individual, ele está falando disso. Ele está falando da unicidade, nós somos únicos, e de todo o processo que a gente tem para que a gente possa retornar aqui para a Terra. E uma única coisa que ele vai falar que é inerente a todos nós,
conscientemente ou não, a gente precisa ter, né? A gente ainda está no aprendizado, a consciência da nossa finitude. Isso ele fala. Ele vai falar para a gente, porque ele vai começar o texto falando assim, olha, o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Olha, o desígnio a cumprir-se, a missão de Jesus, tinha um desígnio de que ele seria preso, ele seria crucificado, ele passaria por todo esse processo. Então, não constitui a característica dele esse desígnio. O desígnio constitui a característica de todos nós que estamos aqui, de toda a humanidade. Todo mundo tem um projeto, todo mundo tem um processo a cumprir. E cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio. Então nós preenchemos a nossa escritura, nós falamos lá, olha, eu preciso ser mais, preciso aprender a amar mais a minha família, os meus amigos, por isso que eu vou nascer naquela casa de novo, que é todo mundo junto comigo. Que é o que acontece, né? A gente vem todo mundo junto e misturado. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Cada um de nós tem o livre-arbítrio para a gente decidir, talvez, mudar o rumo daquilo que a gente escolheu, daquilo que a gente se propôs a cumprir. Eu vim nessa família. Não aguenta não. Tchau, gente. Deixa eu ignorar esse povo aqui. Pronto, fechei todo mundo nos quadradinhos, não vou mais abrir Facebook de ninguém, Instagram de ninguém, não vou ver mais ninguém. Pode ser uma escolha que eu faça. Mesmo eu tendo decidido lá atrás a vivenciar isso de novo e aprender com essas pessoas novamente, porque a gente tem o livre-arbítrio. Agora, acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante, todos nós que estamos aqui, todo mundo que vai ver depois esse vídeo, não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Então, a única coisa que a gente tem certeza absoluta é que em algum momento a gente vai restituir esse corpo de carne à terra. Por que ele fala isso, esse corpo de carne? Porque a gente precisa sempre, meus irmãos, meus amigos queridos, amigos e amigas queridos, queridas, sempre estar lembrando de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, e não o contrário. Nós não somos seres materiais, nós somos seres físicos. A nossa essência é espiritual. E isso eu acho que em todas as conversas fraternas esse slidezinho eu coloco, porque eu também preciso lembrar disso. Então nós somos seres espirituais vivendo a experiência. A nossa vida real, né? Ela segue. E aí muita gente fica pensando assim, nossa, o que será que vai acontecer? O Emmanuel vai falar pra gente, mas daqui a pouquinho. Mas o que será que acontece, né? Se eu tenho essa consciência da minha finitude, né? Esse corpo físico vai voltar, vai adubar a terra novamente, né? A gente meio que aduba a terra novamente. O que será que vai acontecer lá do outro lado? Gente, simples assim. Muito simples essa resposta. Conforme a gente vive aqui, a gente vai seguir. Sabe? A gente precisa pensar nisso. Conforme eu vivo hoje aqui, eu simplesmente sigo. E aí essa é a grande pergunta. De que forma que a gente está vivendo? Né? Sendo humano, fraterno, amoroso, né? Exercitando os ensinamentos do Mestre Jesus, ou a gente ainda está meio que tateando, né? Não tem nada de errado, meus irmãos. Não tem nada de errado a forma que a gente vive. É só mesmo uma reflexão, porque pode ser que, nossa, eu estou fazendo isso.
eu acho que eu não perdoei, eu preciso pedir, eu preciso... Quem sabe não é o momento da gente refletir sobre. Não precisa ser para hoje, não precisa ser para amanhã, mas é um momento da gente refletir. Então, a forma que eu vivo é a forma que eu sigo. E se a gente é ser espiritual vivendo uma experiência na Terra, nós somos seres infinitos. É um looping. Estamos aqui, daqui a pouco a gente está aqui de novo, Que a gente precisa atingir a angelitude. Mas ainda, eu vou falar por mim, né? Ixi, mas meu pai, vai demorar um pouquinho, mas um pouquinho mesmo. Ainda no mínimo umas 100 vindas de novo para cá para ver se dá um jeito. Por que isso, né? Porque é isso. É como se a gente estivesse nesse plantio, né? É um plantio diário que a gente faz. E eu falava, eu acho na semana passada disso, né? Nós somos seres da aprendizagem. Nós estamos aqui para aprender. E quando eu aprendo, caramba, não dá para eu repetir, né? Eu aprendi antes, quando eu não sabia, não tinha consciência, beleza. Mas quando eu aprendo, aí não dá para fazer a mesma coisa. Não dá. E se eu fizer, que a gente tem um livre-arbítrio, né? Ok. Se eu fizer, eu vou estar naquele ciclo. Vou estar repetindo. Aí, às vezes, eu me pergunto, gente, por que eu estou vivendo esse negócio de novo? E você, vamos tomar uma outra decisão? Vamos fazer uma outra escolha? Né? Acho que aquela não foi bem bacana. Então, um pouco para a gente pensar sobre, né? Nós estamos nessa semeadora e cada dia é um dia da gente plantar e da gente colher. Mas é uma escolha minha, né? Do que eu vou fazer nesse processo. E eu lembrei, quando eu estava pensando nessa conversa, eu lembrei das encarnações do Mestre Ramatiz. Nós estamos numa casa de Ramatiz, né? E aí eu lembrei de um livro de Ramatiz que conta um pouquinho, né? E eu quis, em 3 minutinhos, só falar rapidinho para vocês. Eu não sei se vocês já escutaram, né? Sobre o nosso Mestre Ramatiz. Ele é um mestre proveniente do sistema de Sírios, né? Ele vem de um processo longo, né? Reencarnatório, acompanha desde a Atlântida, né? Os espíritos para nos auxiliar no nosso crescimento. Ramatiz é um universalista, né? Ele acredita que a gente pode se modificar, né? E ele vem contribuindo para a evolução e conscientização crística da humanidade, assim como todos os grandes avatares contribuem para a nossa evangelização, para esse processo nosso de acreditar, de fazer os nossos movimentos. E os propósitos de Ramatiz são esses propósitos do espiritualismo de uma forma muito mais ampla, né? De acolher tudo, de acolher todos. Então, a comunidade Ramatiz, ela é uma comunidade que acolhe todo mundo. E o nosso lema é toda dor importa. Então, se toda dor importa, é qualquer que seja a dor, de qualquer que seja o ser daqui da Terra, se é de qualquer religião, se é de qualquer forma de pensar dentro do movimento da espiritualidade. E eu lembrei das encarnações físicas de Ramatiz, pensando nesse processo. E aí a gente vai pensar num espírito de evolução, né? Um espírito que vai evoluindo, que já é um espírito evoluído. Então Ramatiz vem lá da antiga Lemúria, lá na Atlântida ele foi o filósofo Shrihamad, lá no Egito ele foi o sacerdote Merihá, lá na Grécia ele foi o Pitágoras de Samos, lá na Grécia no século IV ele foi o Platão. Então Ramatiz ele contribui para esse processo, pensando nesse processo de que a cada encarnação, a cada movimento que a gente volta, a gente faz as nossas escolhas, assim como ele também fez as dele, e ele seguiu nesse processo evolutivo crescente. Lá nos tempos de Jesus, ele foi o Filon de Alexandria. Então Ramatiz ele viveu na época do Mestre Jesus, então ele estava ali naquela movimentação. Depois de Cristo, ele já veio numa outra roupagem, no Ramatiz, que aí a partir daí a gente já começa a conhecê-lo, né?
E no século X depois de Cristo, ele reencarna novamente na Indochina, já reforçando esses preceitos espiritualistas, esses preceitos universalistas que Ramatiz tanto trabalha. Então, só para falar assim um pouquinho, quis trazer, né, o exemplo de Ramatiz para falar dessa sequência que a gente tem do crescimento espiritual, das escrituras que a gente vai fazendo, que com certeza Ramatiz também fez com a espiritualidade, fez e faz, né, na medida que reencarna. Então, a gente vai fazendo, olha, nessa vida eu vou tentar criar um grupo de pessoas que vão disseminar a espiritualidade oriental, ocidental, que Ramatiz das vertentes, né, da vertente oriental, para a humanidade como um todo. E aí você puxa para perto de si essas pessoas. Você atrai, né, a energia atrai. Então, só para dar, né, um gostinho de como é esse movimento reencarnatório, que é o mesmo movimento nosso reencarnatório. Então, a gente está na Terra hoje, cada um e cada uma de nós com um propósito. Não tem nada de errado. Nada de errado. Tudo está dentro desse movimento das minhas escolhas. Claro, ação-reação. Eu planejo uma coisa, eu faço uma coisa, eu recebo de volta um pouco daquilo que eu faço. Pode ser que aquilo não esteja lá no meu script, mas porque eu tenho livre-arbítrio para fazer as escolhas. Entendem? Então, só para a gente se inspirar, né? E aí, já caminhando para os trechos, né, finais que Emmanuel nos fala, olha, os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão ao exame de contas. Emmanuel está sendo super assim, né, educado, para falar que os companheiros menos educados, na perspectiva de que, no fundo, quando a gente faz uma coisa que não está dentro dos desígnios da lei de Deus, que é dentro da filosofia amorosa do Mestre Jesus, a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que responder por isso. E aí ele vai só reforçar isso, olha, os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão ao exame de contas, que lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houverem semeados no seio da coletividade terrestre. Então todos nós, intuitivamente, nós temos a consciência, como eu disse para vocês, de acordo com o que eu vivo aqui na Terra, é que vai ser minha vida fora, né, dessa existência. Então a gente sabe que de alguma forma a gente vai precisar responder por aquilo que a gente fez. Olha, eu coloquei lá na minha escritura que eu queria ser uma pessoa mais leve, mais tranquila, não ia passar por cima de ninguém, como eu fiz em outras encarnações, não ia aí venho para essa encarnação para exercitar isso e não consigo cumprir. Então, quando, né, já que a gente tem a consciência da nossa finitude, a gente vai saber que a gente vai precisar colher isso. Mas a misericórdia de Deus, meus irmãos, é imensa. Deus nos ama de uma forma incrível. Então saibam que todos nós, na medida que a gente escolhe, na medida que a gente opta pela mudança e a gente pede essa mudança, a gente pode estar lá se a gente for falar, acredito que alguns de vocês assistiram alguns filmes, Nosso Lar, enfim, a gente pode estar lá num umbral mais baixo, porque o umbral aqui é para baixo, a gente pode estar num umbral mais baixo, mas na hora que eu peço socorro de coração, a espiritualidade está ali para me acolher, por conta da amorosidade do nosso Pai. E aí ele vai falando, olha, em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Então, a gente faz um contrato com Deus, né, com a divindade,
Mas muitas das vezes esse contrato é impreciso, né? Porque só quando a gente está aqui que a gente vai vivenciar as coisas e a gente vai poder falar. E a gente vai poder, além de falar, né? A gente vai poder agir. De que forma que eu vou agir? Estou passando por uma situação tão complexa. De que forma que eu ajo? Será que eu fujo, como os discípulos, naquele momento da prisão do Mestre Jesus? Ou será que esse não é o momento de eu exercitar minha fé? Será que esse não é o momento máximo de eu confiar? Confiar, meus irmãos. A gente fala que a gente confia, mas a gente está ali segurando o negócio. Entregar, confiar. Por maior que seja a dificuldade, entregar, confiar, ter fé. E aí a gente consegue, sem ser tão rebelde, né? Diminuir essa rebeldia que a gente tem da não confiança, eu confio, mas desconfio. Deus, está na tua mão. Mas, Maria, Deus não está fazendo negócio. E eu estou aqui. Então, se eu entrego mesmo, meu povo. Bora entregar. E aí eu consigo ver o resultado desse amor tão incrível que Deus tem por cada um e cada uma de nós. E tudo isso tem a ver com a nossa sintonia, com a nossa vibração. A gente se olha no espelho a todo momento. Na hora que eu encontro alguém que me desafia, eu posso ter certeza absoluta que eu preciso olhar para mim e falar assim, gente, o que eu preciso trabalhar em mim? Porque não é o outro que eu vou mudar, não, sou eu. Na hora que eu trabalho na educação, né? Então, na hora que às vezes eu encontro uma pessoa que me desafia de alguma forma, eu sempre tenho que respirar e falar assim, caramba, o que está me incomodando na outra pessoa que eu tenho, está refletindo o que eu tenho. E aí, quando eu descubro isso, eureka, né? Bora fazer uma mudança, bora tentar eu me mudar, porque aí certamente isso vai refletir no meu irmão, na minha irmã. Então, a sintonia, a vibração, né? Com quem que a gente está sintonizado hoje? A gente está vibrando em quê? Com o quê? E isso é muito importante. Porque às vezes, uma situação que a gente está vivenciando hoje, pode muito estar ligado à minha frequência. O que eu estou puxando? O que eu estou, né? Então, às vezes, eu estou vivenciando uma situação, na hora que eu mudo a sintonia, na hora que eu mudo a vibração, tudo muda. Eu estou aqui, nossa, triste com a situação. Falo, gente, isso já aconteceu vida real, tá, gente? Parece que o trem não vai dar. E aí, quando eu falo assim, parou. Para de pensar assim. Vai dar tudo certo. Para. Na hora que eu faço isso, claro que não é num passe de mágica que as coisas acontecem. Mas eu olho outras possibilidades. Parece que naquela hora me abre uma coisa assim e fala assim, tem isso aqui que eu não tinha visto. Parece que é um véu assim que fica na frente da gente, né? E a gente, na hora que eu tiro o véu, lá dentro do meu pessimismo, lá dentro da minha arrogância, né? Porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, a gente quer ter a verdade absoluta. Aí quando eu dou um passinho para trás, que eu enxergo a situação um pouquinho aqui de cima, eu falo, parece que dá até você respira bem, você fala, não, agora vai. Meus irmãos, é sempre com a gente, né? Somos sempre nós, é sempre com a gente. A luta todo dia é com a gente. É o autoconhecimento, é a autocura, é esse processo da gente se conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei que vai aparecer coisas que eu vou precisar cuidar, que eu vou precisar olhar. Isso, claro, pode ser olhado terapeuticamente, né? A gente tem os psicólogos, né? Tem os psiquiatras, né? Tem tantos terapeutas, né, que nos ajudam nesse processo, mas isso também dentro desse campo espiritual a gente pode olhar, do campo das nossas escolhas individuais. E eu sempre lembro desse trecho, né, do Mestre Jesus com a mulher adúltera. Eu fico imaginando se eu não estava ali no meio para atacar a pedra nela.
Sempre fico pensando nisso, né? Porque a sintonia e a vibração nos faz, muitas das vezes, ser manada. Eu imagino que todo mundo estava ali quietinho, aí chegou aquele povo com a mulher adúltera lá na praça, aí de repente, gente, vamos ver ali o que está acontecendo? Ixi, Maria, deixa eu já pegar minha pedra. E aí, eu não conheço ninguém, mas eu julgo, eu apedrejo. Então, a sintonia, a vibração nos faz como esse povo que estava ali na praça e chegou a mulher adúltera, e aí eu tenho o poder de falar o que é que ela merece. E aí, quando o Mestre Jesus, ele tira o véu das pessoas, de todo aquele povo, toda aquela manada, né? Tá, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ixi, nessa hora deve ter jogado a pedra bem longe, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, sintonia, vibração. E a gente é esse caminho. Nessa caminhada, nesse plantio, a gente já foi sensação, hoje a gente é emoção, né? Porque a gente pensa, a gente não sai matando o povo aí, não sai atirando pedra em ninguém. Muitas vezes a gente julga, sabe? Muitas vezes a gente, né, ignora, às vezes a gente humilha, né? Mesmo tendo, né, o nosso intelecto para descortinar isso tudo. Mas o nosso caminho é esse, é da sensação para a emoção, para a sabedoria e para o poder e para a glória. E para a gente crescer, para a gente ir caminhando, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de esforço, a gente precisa de perseverança e a gente precisa exercitar a paciência. São coisas que a gente precisa ir todo dia, trabalhando, se esforçando, sendo perseverante e sendo paciente. E Emmanuel e Chico terminam falando assim, olha, nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. Então, a morte vai chegar. E no minuto exato, familiares e amigos discussionam em diferentes mundos de ideias, na perplexidade, no temor, na tristeza, na dúvida, né? Na interrogação dolorosa, né? E aí, mesmo com tudo isso, mesmo estando com tanta gente desse lado e do outro lado também, porque os nossos familiares vêm, né, também nos receber, os que já foram, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio. Eu vou responder, sou eu, Valciano, que vou responder ao que eu escolhi, ao que eu falei ali, que eu iria exercitar nessa existência. Diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras, pensamentos de cada dia. Então, meus irmãos, o exercício é a gente fazer essa mudança, ou tentar fazer essa mudança, nos pensamentos, nas palavras, nas ações, né? Então, cada um de nós tem um propósito. Tentem hoje, na hora que vocês forem dormir, pensar no propósito da existência de vocês. Porque tudo tem um tempo determinado. Há um tempo de espalhar pedras, mas também há um tempo de ajuntar. Há um tempo de rasgar, mas também um tempo de coser. Há um tempo de estar calado, mas também um tempo de falar. Há um tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Né? Tudo tem o seu tempo. E a gente precisa olhando um pouquinho esse tempo. E o poeta nos fala assim, olha, tem hora que a gente precisa abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então existe o tempo da travessia também, meus irmãos. Será que a gente não está precisando experimentar esse tempo agora? Porque às vezes a gente está fazendo sempre a mesma coisa e tendo o mesmo resultado. Será que a gente não precisa
fazer uma coisa diferente para que a gente possa mudar um pouquinho a nossa estrada, o nosso movimento, assim como as borboletas, né, fazem. Então, só para finalizar, a gente vai falar da nossa caminhada evolutiva, de trocar o orgulho pela humanidade, de trocar a riqueza pelo sacrifício, ou de trocar o egoísmo pelo autoconhecimento, a vaidade pela coletividade e a violência pela justiça e pela paz. Kardec sempre fala, né, que a gente reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então a gente está no caminho, meus irmãos. Nós estamos no caminho, ninguém aqui está perdido, não. Se a gente faz o mínimo de esforço para a gente domar aquela nossa má inclinação, a gente quer fazer a mudança, quer transformar. E um último desafio que eu quero perguntar para vocês é esse. Tem 3 sapos em cima de uma planta. Um decidiu pular na água. Quantos ficaram na planta? Gente, que silêncio! 3 ficaram na planta. Quem acha que ficou um na planta? Ficaram os 3 na planta? Por que você acha que são os 3? Exatamente, meus irmãos. Decidir não é fazer. Então, para que a gente possa cumprir essa escritura tão maravilhosa que é a vida da gente, né? Bora fazer. Bora pular. Não só decidir. Decidir é muito fácil. Mas fazer são outros 500. E esse é o grande convite para a gente. E é o grande convite que o Mestre Jesus nos dá, nos faz, né? Ele nos ensina que a gente precisa acolher, que a gente precisa amar. E nesse movimento da gente fazer as nossas melhores decisões, eu queria decidíssemos juntos sentar nesse banquinho aí. E a gente vai fechando um pouco os olhos, imaginando que nós estamos sentados nesse banco, olhando para a luz. E agora os nossos irmãos passistas vão nos ajudar no passe. E nesse movimento amoroso de sentar nesse banquinho e olhar para a luz, que foi uma decisão nossa nesse momento, a gente acolhe todas as nossas imperfeições, todas as nossas sombras, tudo que ainda nós precisamos mudar para que a gente possa seguir no nosso propósito. Eu tenho consciência nesse momento do tamanho do salto que eu preciso dar para continuar sendo minha melhor versão. E essa consciência é uma consciência crística, é uma consciência amorosa. É uma consciência que faz vibrar o nosso coração. E o que faz vibrar o nosso coração faz com que a gente haja, faz com que a gente salte, faz com que a gente acredite que as coisas podem ser diferentes. E essa luz do sol que está na nossa frente vai fortalecendo em nós esse princípio amoroso. Nós fomos criados para o amor, para a felicidade,
para a coletividade. E hoje a gente tem a certeza disso, que nós colocamos isso na nossa escritura, que nós colocamos isso quando escolhemos vir novamente fazer essa experiência na Terra, como seres espirituais que somos. E o nosso espírito vibra radiante, feliz, porque eu tenho a consciência que eu sou amor. E com essa consciência, com essa luz, a gente consegue vibrar uma energia potente que chega agora nas nossas casas, nos nossos familiares, em todos que eu intencionar nesse momento. Essa energia de cura, essa energia amorosa vai chegar. Chega nos hospitais, chega nos nossos irmãos em situação de rua, chega nas pessoas que a gente ainda não conseguiu perdoar, chega em todos, sem distinção. E certos do amor do Pai para com cada um de nós, a gente agradece por essa oportunidade, fazendo uma reverência profunda. E nessa reverência a gente reverencia todo mundo que veio antes da gente e que possibilitaram que nós estivéssemos no aqui e no agora, nós estivéssemos aqui hoje. E aí, após essa reverência, a gente já levanta desse banquinho com o coração repleto de amor e de alegria, e todos nós retornamos para a comunidade agora. 2, 3. E juntos e juntas a gente reforça esse amor do Pai para cada um e cada uma de nós, rezando a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. E que a gente possa ter uma semana iluminada. Até a próxima.